Então, é este segundo bloco de audições do dia de hoje. Temos para a audição no Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima, agora a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, com o seu representante, o Dr. João Branco, e temos também a representar a coligação C6, a doutora Catarina Grilo, da Associação Natureza de Portugal, WWF, e da parte do GEOTA, o Dr. João Carlos Dias Coelho e o professor Joanás de Melo. O professor Joanás de Melo, que também está na lista de especialistas que iremos ouvir na próxima semana sobre este tema. Gostaria de cumprimentar os nossos convidados, agradecer-lhes o facto de se terem disponibilizado para nos prestar estes esclarecimentos e estas perspectivas relativamente a estes 8 projetos de lei que temos em especialidade neste grupo de trabalho, e passaria de imediato a explicar como é que se vão processar estas audições. Portanto, o que temos uma primeira ronda em que pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, o Dr. João Branco terá uma intervenção de 12 a 15 minutos e os representantes da coligação C6 terão também uma ronda de 12 a 15 minutos, tendo que a dividir entre eles, entre a ANPWWF e o GEOTA. Depois, seguir-se-á uma ronda de questões por parte dos grupos parlamentares. Cada deputado terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e, por fim, uma ronda final de resposta dos nossos convidados de cerca de 10 minutos para a Confederação e 10 minutos para a coligação C6. Sem mais delongas, então, passaria a palavra ao Dr. João Branco, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite à Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. Ora bem, nós temos aqui algumas coisas a dizer sobre o assunto. Em geral, consideramos que as propostas de lei, na generalidade, portanto, são propostas que estão de acordo com os objetivos que se impõem para este assunto, embora haja aqui algumas coisas de pormenor que devem ser tidas em conta. Uma delas eu começaria talvez por, portanto, é citado em vários sítios, medidas antecipatórias, e julgo que esse tema devia ser mais desenvolvido, portanto, porque as alterações climáticas já estão a acontecer e, portanto, essas medidas antecipatórias também já deveriam estar a acontecer e estão, mas talvez nestas propostas de lei se devesse dar um bocado mais de atenção a estas medidas antecipatórias. Também temos alguma preocupação porque achamos que o equilíbrio climático não se pode sobrepor à obrigação de proteger as espécies, habitats e ecossistemas. Portanto, em muitos sítios é falado no equilíbrio climático, é necessário controlar o clima, reduzir as emissões, etc. Mas nós ficaríamos mais sossegados, digamos assim, se o próprio texto destas propostas de lei referisse especificamente que não pode haver uma sobreposição a outras obrigações, nomeadamente da proteção da biodiversidade
uma vez que, em certos casos, estas políticas de adaptação climática, digamos assim, podem colidir com outros interesses, nomeadamente a preservação de valores naturais, como, por exemplo, a construção de infraestruturas de produção energética, exploração de minas, etc., que nós sabemos que têm que existir, mas têm que ser feitas protegendo a natureza e, nomeadamente, mantendo a integridade de áreas protegidas e da rede de Natura 2000. Em especial, na proposta de lei do Partido Socialista, é referida explicitamente a proibição de exploração de hidrocarbonetos por fracking, o que nós achamos muito bem, mas, por outro lado, ao ser omissa, no fundo abre a porta à exploração de novas reservas de hidrocarbonetos que ainda se encontram no subsolo. Nós pensamos que esta possibilidade dá sinais confusos e contraditórios à sociedade, pois ninguém compreenderá que numa época em que a palavra de ordem é parar a queima dos combustíveis fósseis, o Estado português permita a extração de hidrocarbonetos. Nós achamos que neste momento da história o mais sensato é deixar os hidrocarbonetos no subsolo, porque podemos imaginar uma situação que é, se todos os países fizerem isto, permitirem a exploração de hidrocarbonetos, a queima dos combustíveis fósseis nunca vai acabar, porque todo o hidrocarboneto que for explorado, extraído, ele inevitavelmente vai ser queimado. E, portanto, seria um sinal político muito importante em que fosse proibida a exploração de hidrocarbonetos em Portugal, pelo menos nesta fase da história. Não sabemos se daqui a 50, 100 anos, em que os hidrocarbonetos ainda estarão lá, haverá essa possibilidade por haver tecnologias que permitam depois anular portanto, as emissões provocadas por esses hidrocarbonetos, que ao serem extraídos também terão que ser queimados. Também verifiquei, mais uma vez, ou verificamos na proposta de lei, que há metas muito bem definidas para a redução de emissões em vários setores, metas com quantidades e com datas, etc. Faço aqui o reparo que o setor da hotelaria e turismo não está incluído nesses setores e nós achamos que devia estar, porque é um setor que tem um peso grande na economia portuguesa. E achamos muito bem que essas metas e quantificações existem. Vamos lá ver se, oxalá, o país as consiga cumprir. No entanto, não há metas definidas, nem quantificações, nem prazos para os mecanismos de sequestro de carbono, nomeadamente para a instalação de sumidouros como florestas e outros. E, portanto, assim como estão definidas as metas claramente para as reduções de emissões, eu acho que também devia de haver metas muito claras para a questão dos sumidouros de carbono. Dizer exatamente quais são as áreas, por exemplo, de florestas que se pretendem instalar nos próximos anos, em que datas e em que áreas, quais as espécies, etc., para servirem de sumidouros. Deixamos a sugestão de que as áreas florestais públicas, como matas nacionais e municipais, baldios em cogestão com o Estado,
áreas da Forestgal e, portanto, no fundo, áreas que de algum modo estejam no domínio público devam abandonar os objetivos comerciais de exploração florestal, que é o que acontece na maioria delas hoje em dia, ou em quase todas, e passem para um uso exclusivo de sumidouro de carbono. Portanto, acho que isto seria um primeiro passo importante a dar pelo Estado, porque hoje em dia não faz sentido que o Estado esteja no mercado das madeiras. O que faz sentido, na nossa opinião, é que o Estado utilize as suas áreas como exemplo para fazer sumidouros de carbono. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma floresta que toda a gente conhece, que é o Pinhal de Leiria, mas há muitas mais, e não faz sentido nenhum hoje em dia. Portanto, isso fez sentido na década dos anos 50 do século passado, mas hoje em dia seria muito mais útil nós termos o Pinhal de Leiria em que o uso desse território fosse para o sequestro de carbono do que propriamente para a exploração de madeira. Também há aqui uns artigos em que há várias entidades fiscalizadoras e entidades para acompanhar as políticas e as metas, etc. Nós achamos que a CPADA deve estar incluída nessas entidades. Portanto, como representante das organizações não governamentais do ambiente e como representante da sociedade civil. Também não está muito claro, quando se fala do financiamento, não há claridade no que diz respeito ao financiamento dos sumidouros com as receitas da fiscalidade. Em relação à eficiência energética, que também é referida em várias partes e bem, nós achamos que o Estado pode impor maiores níveis de eficiência para os bens de consumo, como eletrodomésticos, aparelhos elétricos e eletrónicos, que já estão a ser comercializados em Portugal. E julgamos que seria uma boa ideia também incluir apoios a famílias para compra de equipamentos de microgeração de energia. Nomeadamente, ajudar as famílias a comprar painéis solares fotovoltaicos para colocar nos telhados e em quintais, etc. O que certamente também seria uma ajuda para a resolução deste problema climático. E pronto, basicamente é isto. Muito obrigado, Dr. João Branco. Passaria a palavra aos representantes da coligação C6. Em primeiro lugar, a doutora Catarina Grilo, da Associação Natureza de Portugal, WWF. Bom dia a todos, aos senhores deputados e às senhoras deputadas e aos demais membros da Comissão. Agradecer o convite para estar aqui hoje. Queria só fazer uma breve retificação que, tendo respondido a este convite, estou aqui em representação da AMP-WWF e não da coligação C6 por inteiro, uma vez que a coligação C6 não tem posição concertada sobre esta matéria. Vou tentar fazer o melhor uso dos minutos que tenho e que estarei a dividir com o meu colega da coligação, o João Joanás de Melo, e começar por dar os parabéns, primeiro que tudo, aos partidos pela sua produção legislativa. Acho que é importante e é um marco significativo que
praticamente todo o espectro político da Assembleia da República apresentou propostas legislativas sobre uma lei de bases do clima. Obviamente que estas refletem também a diversidade de visões, em termos de detalhe, o nível de compromisso, os modos operandi, de como acreditam que esta lei de bases deve ser efetivada. A ANP-WWF tem vários elementos essenciais, tem definido para si próprio aquilo que considera serem vários elementos essenciais para uma lei de bases do clima nacional, e já tivemos a oportunidade de te referir isso a alguns dos partidos que nos consultaram. Eu vou referir alguns desses elementos e tentar ir tocando nas várias propostas legislativas na medida em que estes elementos foram abordados ou não. O Parlamento Português declarou, um deles tem a ver com, em primeiro que todos, a declaração de uma emergência climática, que foi declarada já há 2 anos, se não estou em erro, pelo Parlamento, mas, a nosso ver, uma lei de bases do clima deveria incluir e deixar bem claro este facto, não é? Que foi declarada uma emergência climática. E das propostas legislativas, creio que apenas 3 o fazem, ou fazem referência. O segundo ponto tem a ver com a questão da neutralidade carbónica, que nós temos um roteiro, Portugal tem um roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, mas a ANP-WWF defende, não só para Portugal, mas para o conjunto da União Europeia, a neutralidade carbónica em 2040. Peço só, desculpem, só um segundo. Peço desculpa, o teletrabalho tem as suas vicissitudes. Portanto, sobre a questão da neutralidade carbónica em 2040 e não em 2050, e a partir de 2040 passar a emissões negativas líquidas. O terceiro ponto tem a ver com a questão da redução das emissões até 2030 e chamava aqui a atenção para a importância de distinguir das reduções de emissões face a 1990, que é a referência internacional, ou face a 2005, que é aquilo que Portugal utiliza com frequência. Esta redução de emissões, algumas das propostas propõem uma redução nacional e também setorial, há metas concretas quinquenais, há outra proposta que propõe metas concretas por década, mas, a nosso ver, deveriam ser quinquenais. Algumas das propostas não apontam metas concretas. Um quarto ponto tem a ver com a questão dos sumidores, sendo que, a nosso ver, deve haver uma distinção clara, ao contrário daquilo que está a acontecer com a Lei Europeia do Clima. Deve haver metas separadas para a redução de emissões, por um lado, e para os sumidores, por outro lado. Ou seja, não haver metas líquidas. Uma coisa é a redução de emissões que se consegue fazer através de introdução de alterações nos nossos modos de produção e de consumo. Outra coisa tem a ver com os sumidores. Algumas das propostas explicitam, outras nem por isso. Em quinto lugar, um mecanismo de revisão, o que se prende também aqui com o acompanhamento desta lei de bases no futuro. Este mecanismo de revisão deve ter em conta que a cada 5 anos, as metas nos próximos 5 anos vão ser ainda, portanto, vão propor reduções ainda maiores do que nos anteriores 5 anos, e deve haver um processo de avaliação que pode ter várias formas, e salto aqui para outro ponto que eu acho que é relevante, que é a questão do organismo científico independente, e que consideramos que este controle e aconselhamento são essenciais. Há propostas diferentes, há uma comissão interministerial, há uma unidade técnica proposta para estar ligada ao CONADES, ao Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Há uma comissão independente com 10 pessoas que responde à Assembleia da República. Este formato, qualquer um destes 3 formatos, seja uma comissão independente, uma unidade técnica ou uma comissão interministerial, tem que estar dotada do conhecimento técnico e da capacidade de atuação, e as suas recomendações sejam vinculativas. Isto para nós é essencial. É essencial também que, numa lei de bases do clima, as metas setoriais que sejam definidas, e há propostas também para metas setoriais, sejam da responsabilidade exclusiva das suas áreas governativas e não do Ministério do Ambiente assegurar o cumprimento dessas metas.
Ou seja, não podemos ter a presunção de que o Ministério do Ambiente é que vai assegurar o cumprimento de todas as metas. Obrigada. Que vai assegurar o cumprimento de todas as metas transversais à sociedade portuguesa. Portanto, deve ser alocadas responsabilidades específicas às diferentes áreas governativas. Finalmente, relativamente ao envolvimento dos cidadãos, seria importante também que houvesse algum mecanismo de consulta pública, sendo e apostando nas metas quinquenais, é perfeitamente fazível fazer uma consulta pública alargada, e alargada não é os 15 dias mínimo olímpico que nós temos atualmente na nossa legislação, que envergonha o país em termos de participação democrática, mas sim uma consulta de pelo menos 2 meses face àquilo que são que esteja proposto em termos de redução de emissões e dos mecanismos para efetivar. Eu não vou alongar mais também para dar tempo ao meu colega Jonas de Melo. Obrigada. Estou a vosso dispor. Muito obrigado. Passaria a palavra então aos nossos convidados representantes do GEOTA, João Carlos Dias Coelho e João Jonas de Melo. Ora, não sei se me estão a ouvir, muito bom dia a todos. Muito bom dia, estamos a ouvir sim. Muito bem, sou Presidente da Comissão. Antes de mais, a saudar os seus deputados e também agradecer o convite, não só à C6, mas ao GEOTA em particular, para podermos estar aqui a partilhar convosco as nossas preocupações relativamente à Lei do Clima. Saudar também os meus colegas que aqui estiveram e que aqui estão e que, obviamente, colaboram connosco nas questões ambientais já há longos anos. Relativamente à questão em concreto, eu queria fazer um enquadramento. Nós temos uma apresentação e vou tentar ser o mais breve possível. E a primeira questão que eu queria levantar é uma questão de princípio. Eu penso que, mais do que estarmos agora a falar só sobre a questão da lei do clima, nós temos que ter um entendimento absolutamente claro sobre o que é que, de facto, pretendemos enquanto sociedade para os próximos anos. E, portanto, o que temos aqui, ou que estamos a viver neste momento, é uma pandemia complexa. Os temas do ambiente, que já eram temas substancialmente referenciados, mas muitas vezes também banalizados pelos próprios Estados e por muitos governantes, o que se tornou neste momento e nos últimos anos é que, de facto, é uma prioridade absoluta. E, portanto, no domínio das preocupações, elas são preocupações transversais e uma lei quadro do clima deve ser uma lei quadro que se compatibilize com o conjunto normativo que já existe e um conjunto de planos que já existem. De alguma forma, meus senhores, nós temos tanta coisa neste momento que tem que se compatibilizar a Lei Quadro com a Lei de Base do Ambiente, como é evidente, tem que se compatibilizar a Lei Quadro com o Pacto de Energia e Clima, tem que se compatibilizar a Lei Quadro com o Plano de Recuperação e Resiliência, cuja discussão pública terminou ontem às 24 horas, lamentavelmente. Foi um processo de discussão pública muito limitado e que as associações tiveram muita dificuldade para conseguir pôr os documentos que pretendiam em tempo útil. Aliás, o envolvimento, que é outra questão, que é outra preocupação, o envolvimento da sociedade civil nas decisões públicas tem que ser cada vez mais transversal e cada vez mais transparente. São questões de fundo, do meu ponto de vista, e passaríamos, não sei se conseguem fazer a apresentação, tivemos dificuldades de o fazer por modo, enfim, de computador, enviámos a apresentação aos serviços da Assembleia. Eu não sei se estamos em condições, a Mariana julgo que... Estamos sim. Pronto, ótimo. Então, muito rapidamente, eu vou tentar dar aqui uma panorâmica muito rápida sobre os pontos críticos e uma visão estratégica que é essencial. O que temos aqui é que estamos, como disse, numa crise climática e, portanto, temos que mudar o paradigma da sustentabilidade económica do país. Neste momento é global o problema passa pelos limites de exploração de recursos que têm sido absolutamente inaceitável e por uma lógica de desenvolvimento económico assente no crescimento da economia sistemática, indiscriminadamente visando metas que não estão sequer
não tem limites. Portanto, obviamente, isto é uma profunda loucura e, em termos de sustentabilidade ambiental e de vida, tem que haver uma revisão completa de conceitos e da forma como a sociedade em si e as políticas públicas são aplicadas. Portanto, isto é fundamental. De outra forma, voltamos ao mesmo assim que acabar a pandemia e passamos novamente por uma sociedade assente em critérios de crescimento insustentável. Portanto, o que é que isto provoca? Rapidamente, a degradação dos recursos. As soluções para o clima têm que ser, obviamente, compatíveis com a dimensão social e com a dimensão ambiental. Portanto, atingir a neutralidade climática, nós não falamos de neutralidade carbónica, porque abrangemos todos os gases de efeito de estufa para permitir a tal redução. E, portanto, o que falamos é, obviamente, de 2050 para uma neutralidade climática. Um aspecto que já, aliás, depois foi referido, eu penso que está na apresentação, se puderem ir andando, porque é complicado. Bom, muito rapidamente o que temos aqui é, de facto, uma previsão relativamente com base nos dados que podemos ver, evolutivos até 2019, e há, de facto, aqui, nesta tela, um histórico que tem a ver não só com crises financeiras em termos de determinados anos, como também com a questão dos incêndios. No entanto, o que se vê aqui em termos de previsão, está aí a previsão de 2030 para o PNEC e depois as necessidades quanto ao histórico que está a laranja apresentado, e isto está em energia final, peço desculpa. E relativamente também à previsão do 2030 no roteiro de neutralidade carbónica, que é outra questão, enfim, é outro plano que temos que compatibilizar. Podem ir passando, por favor, porque isto vai ter que ser muito rápido, sou pena, depois não temos tempo para discutir. Eu vou passar a outra questão, vamos passar então para os princípios mais claros e fortes que têm a ver com a justiça da neutralidade climática. Isto é, nós temos que ter uma noção de como é que se aplica, digamos, que instrumentos, no fundo, vamos utilizar para conseguirmos, de alguma forma, equilibrar as políticas públicas de forma a que elas possam atingir os seus verdadeiros objetivos. Portanto, tem que haver, obviamente, uma parcimónia no respeito dos recursos naturais e esta neutralidade climática tem que ter, de facto, ferramentas que são fundamentais, iremos falar de algumas muito rapidamente, inclusivamente temos depois algumas críticas, algumas atenções a levantar, caso do Fundo Ambiental e outras, porque há, de facto, algumas ferramentas que não têm um uso que não é fiscalizado e que não é absolutamente coerente com as dificuldades, não só financeiras do Estado, como também com os objetivos a que se pretende. Temos aqui as metas essenciais, portanto, que é a redução, retiraram, portanto, a redução de 55% das médias dos gases de efeito de estufa até, enfim, 2030, face a 1990. A Catarina já falou sobre essa questão, portanto, não vou repetir. De facto, não pode ser relativamente a 2005, porque seria uma meta desconfortável, desconsonante com aquilo que a nível europeu se pretende e, obviamente, mais fácil de atingir do que aquilo que nós pretendemos. Aquilo que pretendemos é, de facto, haver uma redução efetiva e não aparente. Portanto, as metas do PNEC, do nosso ponto de vista, são pouco ambiciosas e, obviamente, estão obsoletas, portanto, têm que ser revistas e têm que ser alteradas como muitos outros planos. As metas essenciais estão aí descritas. Os Jota, como sabem, fazem parte do EEB, que é um conselho consultivo europeu, onde as ONGs, algumas ONGs, 4 designadamente, integram, portuguesas, e há, de facto, como diz aqui a Catarina, uma intenção de antecipar metas e, portanto, as metas de 2050 poderem passar, de facto, para 2040. É uma tentativa face à crise climática cada vez mais notória de melhorar as condições da biosfera e as condições climáticas em geral. A meta de eficiência, da intensidade energética está aí definida, menos 20% de intensidade energética em 2030. Meta para o território, salvaguardar 30% em linha com o Pacto Ecológico. Note-se que há um conjunto de metas que têm que ser também tidas em conta.
Porque nós temos tantos planos, olha, temos o PERSU, o Plano de Resíduos, por exemplo. O Plano de Resíduos tem um conjunto de metas, desvio de aterro até 2010. Nós temos cerca de quase 70% indiferenciado aí para aterro. Será que alguém se preocupou durante os últimos anos a ver qual foi a componente de resíduos, nomeadamente resíduos urbanos, o que é que se está a passar, mesmo com as novas políticas europeias e com as novas diretivas, que já, enfim, porque leis é fácil de fazer, regulamentos também. Mas cumprir metas é outra questão. São planos concretos, são objetivos concretos e são medidas concretas, essencialmente procurando a eficácia. Portanto, tem que ser uma aposta clara nos incentivos e, às vezes, menos e diferenciada dos subsídios, que é uma coisa diferente. Doutor João Dias Coelho, eu chamava-lhe apenas a atenção para o tempo, porque certo. Ainda pretendíamos ouvir então também o Sr. Professor Jonas de Melo. Sim? Vamos rapidamente também dizer o seguinte: a reforma fiscal verde é uma matéria que nós temos várias vezes enfim, proposto para permitir uma participação, ou melhor, uma revisão, digamos assim, das matérias que têm a ver com os incentivos fiscais e, pronto, e melhorar, nomeadamente, dentro dessa política, os objetivos, nomeadamente, face à pobreza energética conhecida e face à necessidade de mudar o paradigma nacional nesta matéria. Outras questões, pronto, estão aí, de alguma forma, neste documento, nós depois, relativamente às propostas que existem, há alguns aspectos interessantes. Uma delas tem a ver com o ordenamento do território, tem a ver com os planos de risco, nomeadamente falados por um dos projetos que é do PAN, julgo eu, e que devem ser, de facto, consubstanciados também no ordenamento do território, nos planos que existem, bem como deve ser pensada e revista uma lei, que é uma lei básica e que existia e que deixou de existir, nomeadamente quanto aos planos especiais. Neste momento, há uma reprogramação que afeta as áreas protegidas e os planos e os parques naturais de forma desagradável, porque, enfim, remete os planos para que eram vinculativos aos privados e, portanto, obviamente, havia um controle da parte do Estado efetivo e uma responsabilização do cidadão. Neste momento deixa de haver, porque há, obviamente, um PDM, enfim, que é flexível e há uma gestão destas áreas protegidas e dos parques naturais que é exercida não pelo ICNF, mas sim pelas autarquias. Portanto, estes aspectos têm que ser reavaliados sobre os impactos que isto tem, nomeadamente também na captação de carbono, etc., porque a salvaguarda destas áreas e da biodiversidade é, obviamente, essencial. Por fim, temos que a participação pública irregular é necessária, tem que haver um controle independente e esta eficiência que eu acabo de falar, que tem a ver, no fundo, do atingir metas, não vale a pena definir metas tão precisas que depois são, enfim, não são executadas. É melhor ser realista e, portanto, meter metas anuais é aceitável e que haja um efetivo controle por entidades independentes. Não pode ser a APA a verificar e este tipo de situações tem que ser uma entidade própria. O Jonas de Melo, eu gostava que também desse aqui uns comentários finais, por favor. Muito obrigado. Posso ouvir? Sim. Eu agradecia que pusessem a apresentação, mostrassem, por favor, o slide número 3. Muito bem, slide número 3. Aqui neste slide nós vemos como é que evoluiu a emissão de gases de efeito de estufa em Portugal nos últimos 30 anos. E aquilo que nós verificamos é que houve um aumento sistemático até 2005, depois houve uma redução, mas uma tendência de redução até ao auge da crise económica, mas depois essa tendência inverteu-se na última meia dúzia de anos. Ou seja, enfim, 2017 para 2018 baixou um bocadinho as emissões diretas, mas a tendência claramente não é de descida. Esse tracejado verde indica quais é que eram as metas do PNEC, que já não são muito ambiciosas, mas não só estamos muito longe delas, como não temos uma tendência convergente. E a meta correspondente ao Pacto Ecológico Europeu é esse traço azul, que está, como veem, bem mais abaixo. Estamos muitíssimo longe
de atingir as metas que estavam estabelecidas até no pouco ambicioso Plano Nacional de Energia e Clima. Eu quero chamar a atenção aqui para 3 picos, em 2003, 2005 e 2017, que correspondem a emissões tendo em conta a alteração do uso do solo. E eu aqui queria chamar a atenção que isto é importantíssimo. O que importa é a captura de carbono a longo prazo. Não vale a pena andar a plantar coisas que vão ser cortadas ou com arder daqui a meia dúzia de anos. E, portanto, esta componente do consumidor de carbono está intimamente relacionada com o adequado ordenamento do território e, muito em particular, com uma coisa que já foi referido por vários meus colegas, que é a necessidade de privilegiar a captura de carbono de forma efetivamente sustentável de longo prazo, e isso tem a ver com, em particular, o privilégio da mata autóctone. Slide número 5, por favor. Este slide, a intensidade energética é a melhor medida que nós temos da eficiência da nossa economia em termos energéticos. E como veem, ela cresceu sistematicamente até por volta de 2005. Depois teve um período de descida em que houve algumas medidas modestas, mas enfim, que tiveram alguma pequena eficácia até ao início da crise económica, e de lá para cá temos uma situação basicamente de estagnação da intensidade energética. Ou seja, não estamos a consumir menos energia para produzir uma unidade de riqueza. Continuamos a ser extremamente ineficientes. Aquilo que nós propomos é ter como meta nos próximos 10 anos, portanto até 2030, uma intensidade energética que seja pelo menos 20% abaixo daquilo que nós temos hoje, e isto está demonstrado porque é aquilo que é economicamente interessante, é economicamente lucrativo fazermos isto. Porquê é que não se faz? Porque não há ferramentas para o fazer. Último slide, por favor. Eu queria chamar a atenção para a necessidade de termos ferramentas que funcionem. E, portanto, numa lei do clima, nós não defendemos metas demasiado prescritivas, não defendemos de todo que haja uma prescrição da tecnologia A ou B. O que tem que ser definidas é metas de desempenho ambiental, em termos de redução de emissões de gases de efeito de estufa, em termos de captura de carbono de forma sustentável, portanto, de longo prazo, garantidamente, e em termos de medidas de poupança de energia e outras medidas noutros setores, por exemplo, no setor agrícola, no setor alimentar, na gestão de resíduos, enfim, de uma forma geral, na gestão do território. E, portanto, tem que haver orientações muito claras na lei de bases, não de forma prescritiva, dizer que é X% para o setor A ou B, mas claramente privilegiando determinadas ferramentas. Uma que é essencial é uma reforma fiscal, porque tem uma dupla função de dar um sinal muito claro ao mercado que poluir é caro, poluir tem que ser caro, e, por outro lado, criar meios financeiros para reinvestir em medidas, quer objetivamente para reduzir emissões e para melhorar o desempenho ambiental dos vários setores, quer para dar uma atenção especial a setores mais vulneráveis da população. Portanto, tem que haver aqui uma especial atenção ao combate à pobreza em geral e, em particular, à pobreza energética. Isto tem que ser feito privilegiando claramente a eficiência em detrimento da nova produção. Dentro da produção, da geração de energia, claramente deve ser privilegiados os modos renováveis descentralizados. Isto é importante porque é completamente diferente o impacto, por exemplo, de uma central solar centralizada do que termos painéis em cada uma das nossas casas. Deve ser claramente privilegiado o serviço público de transporte, entendido como um serviço público essencial, e a captura de carbono através da reneutralização, quer em terra, quer no mar. Portanto, esta questão das quais é que são as ferramentas a usar é algo que deve estar indicado na lei de bases como formas privilegiadas. E tem, obviamente, que haver metas globais para 2030, para 2040, para 2050. Isso é absolutamente essencial e essas metas, evidentemente, têm que ser vinculativas e tem que haver ferramentas como os orçamentos de carbono, como os mecanismos de controle independente, como uma monitorização e avaliação sistemática que permitam garantir que, efetivamente, essas metas são cumpridas. Ficava por aqui. Muito obrigado. Para o período depois de perguntas e respostas a responder aos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Professor. Antes de iniciarmos a ronda de perguntas dos senhores deputados, dar apenas 2 curtos esclarecimentos. Em primeiro lugar, relativamente à preocupação
apontada pela doutora Catarina Grilo relativamente ao tempo de consulta pública, dizer que este grupo de trabalho e a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território abriu um período de consulta pública que está para estes 8 projetos até dia 26 de março aberto, portanto um período de 45 dias que nos parece ser tempo suficiente para haver pronúncia efetiva e opiniões por parte dos cidadãos. Depois, dar nota, quando mencionou a questão de a coligação C6 não ter uma posição conjunta relativamente aos projetos de lei de bases do clima. Dar nota que a preocupação deste grupo de trabalho foi não deixar de ouvir a coligação C6 porque entendia que as associações que dela constam têm uma relevância muito pertinente e, portanto, como não poderíamos ter tempo para ouvir isoladamente cada uma delas, optou-se por esta audição conjunta. Vou passar a palavra então aos senhores deputados, dando-lhes nota que, dado o adiantado da hora, eu terei que ser muito rigoroso no uso dos 3 minutos e que peço que respeitem esse facto. Passo a palavra ao senhor deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar naturalmente da parte da CEPADA, entidade representativa de todas as organizações não governamentais de ambiente em Portugal, o Sr. Engenheiro João Branco, cumprimentar também da WWF e da coligação C6 a Sra. Catarina Grilo e também da parte da GEOTA os Sr. João Dias Coelho e o professor Joanás de Melo. Começar naturalmente por dizer que enfatizar aquela que é a clara prioridade que todos estes entidades atribuíram à questão do financiamento sustentável, à questão da utilização das receitas fiscais, da fiscalidade verde para acelerar a transição climática em Portugal. E isso é uma clara prioridade no projeto do Partido Socialista. Digo mesmo que é, porventura, o projeto que mais torna este processo vinculativo e entendemos que é absolutamente fundamental que no projeto final nós consigamos materializar isto. E que, de facto, como dizia o Sr. Engenheiro João Branco, que é preciso que os sumidouros, os seus serviços de ecossistema sejam financiados com receitas da fiscalidade verde, como aliás neste momento está a acontecer com o Fundo Ambiental, que nos parece absolutamente fundamental que haja uma reforma fiscal verde e que seja adotado finalmente o preço mínimo de carbono, que desde 2014 faz parte da lei que regula a taxa de carbono, mas que ainda não foi implementado e que siga aí as recomendações do relatório Stiglitz-Stern. Enaltecer naturalmente aquelas são as ferramentas com as quais concordamos, do orçamento de carbono, da participação pública regular, do controle independente, da importância da emergência climática, e o Partido Socialista também defende a declaração de uma emergência climática, de metas separadas para os consumidores, que foi a doutora Catarina Grilo que referiu, mas de facto, como dizia o professor Joanás de Melo, elas por vezes podem enganar devido a catástrofes que acontecem como a de 2017 e a importância, como dizia a doutora Catarina Grilo, de recomendações vinculativas e de metas vinculativas. E é por isso que nós não podemos abdicar da inclusão de metas na nossa lei de bases do clima. Terminar, talvez, por 2 pontos. Naturalmente, dizer que imaginamos que comentários de natureza partidária sobre outras coisas que não a lei de base do clima aqui estão um bocadinho fora do local, mas também dizer, por fim, em relação a um ponto muito importante que o Sr. João Dias Coelho referiu, que de facto compatibilizar a lei de base do clima com o ordenamento jurídico é da maior importância. E é por isso justamente que o Partido Socialista meteu no seu projeto que o nosso ordenamento jurídico tem que ser revisto, e temos que ver onde é que a lei de base do clima entra em conflito para que o ordenamento seja revisto. E, por outro lado, que toda a nova legislação tem que ter uma avaliação de impacto climático, para que nós não aprovemos mais leis que vão contra estes nossos princípios, que vão contra a sustentabilidade do nosso planeta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar o Engenheiro João Branco, da CEPAD, a doutora Catarina Grilo, da ANP, também o Jota, o professor João Nas de Melo, o professor João Dias Coelho, o resto entidades e pessoas com quem temos o prazer de vir a trocar impressões sobre política climática e política ambiental e que renovamos aqui nestes cumprimentos. Reagir rapidamente ao que nos foram trazendo e também, se calhar, reforçar aqui na oportunidade de nos poderem dar mais alguns contributos e aprofundar nas reflexões. Dizer que, na verdade, não há nenhuma intenção de sobrepor à biodiversidade, à proteção da biodiversidade em nenhuma lei, portanto, o equilíbrio climático tem que ver com isso e não entra em colisão com a proteção da biodiversidade, antes pelo contrário. E, enfim, numa lei de bases, que é uma lei chapéu, também não foi do nosso entendimento incluir, por exemplo, apoios às famílias, creio que foi o engenheiro João Branco que referiu isso, para a transição climática, de forma concreta, mas é uma pergunta que deixo aos três, porque temos tido essa discussão, nós temos estado sensibilizados, aliás, temos discutido isso dentro do PSD, de que ferramentas é que devem estar e constar de uma lei de bases para que ela tenha impacto, ou seja, que programas setoriais ou transversais é que devem estar referidos numa lei de bases para que possam, e de que forma, para que a lei possa servir para alguma coisa, possa ter impacto. É a reflexão que eu sei que tem, maturada, e que nós vamos ter que articular aqui também. A doutora Catarina Grilo referiu aqui, na sua referência às metas, as metas essenciais, que acho que foi que a frase é sua, metas essenciais e setoriais. As essenciais, sem dúvida, aliás, nós devemos até ter metas para a década, estamos muito sensibilizados para isso, eventualmente a neutralidade carbónica que diz a ser antecipada para 2040, que nos parece muito bem, ou seja, ter metas que não nos remetam apenas para 2050, mas sim para as décadas e aproveitar os orçamentos de carbono, não como política única, mas aproveitá-los, sim, estamos sensibilizados também para isso, aproveitá-los para fazer a transição de 5 em 5 anos e, portanto, ter aqui metas essenciais, não setoriais, porque nos preocupa, e para terminar, e fazendo referência às prescrições tecnológicas que nos trouxe o professor João Nas de Melo e o professor João Dias Coelho, porque de facto não acreditamos nisso, quer dizer, a tecnologia evolui de tal maneira que fazer metas muito concretas a todos os setores da economia e prescrições tecnológicas para essas metas é um bocadinho ter a certeza que vamos ter que as alterar em muito pouco tempo e, portanto, por isso é que temos esta visão de que as metas devem ser essenciais, mas não muito concretas e muito setoriais, sob pena de termos que andar numa lei que deve durar décadas, andar a alterá-la de 2 em 2 anos ou coisa do género e, de resto, identificando que tudo o que tem a ver com monitorização e controle público e independente, a monitorização das vitórias desta lei, da sua implementação, ser feita também com a participação da sociedade civil, das ONGs, enfim, fazendo tudo isto desta forma, importando também todos os contributos que nos dão quanto à captura de carbono, ao privilégio dos sumidores, que nos parece também muito bem, e também às metas que o professor João Nas de Melo nos trouxe da nossa ineficiência energética, que podia ser também uma meta essencial, mas não setorial. Deixo-vos a pergunta aos três, até porque já estou adiantado no tempo, de quanto aos programas setoriais ou transversais, às ferramentas que devem estar nesta lei, o que é que entendem que deve estar e de que forma para que ela possa, de facto, ter impacto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer, antes de mais, o contributo a todas as associações aqui presentes. Têm tido um bom trabalho ao longo das últimas décadas na proteção do ambiente e reparar que a maior parte dos intervenientes falaram das questões do uso do solo e da destruição de ecossistemas e da importância de evitar isto para a resposta climática. E a este propósito, eu vou buscar uma notícia que tem alguns minutos. A ANAC, o regulador da atividade aeronáutica em Portugal, da atividade da aviação, travou o aeroporto do Montijo. Eu acho que essa é uma excelente notícia. Nós não podemos estar aqui a falar de uma lei de bases do clima, estar a falar que temos grandes objetivos para o planeta, grandes objetivos para o país para reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, destruímos o ecossistema, no caso, uma área protegida no estuário do Tejo. Por outro lado, colocamos também mais e mais aviões, mais e mais aposta no transporte mais poluente que existe.
E, portanto, nós, obviamente, consideramos que a aposta deve ser na eletrificação, na ferrovia, no transporte coletivo e na proteção dos ecossistemas. E, portanto, a minha primeira pergunta seria se é compatível estarmos a falar de grandes objetivos climáticos para o país, ao mesmo tempo que estávamos a discutir um aeroporto para uma área protegida no Montijo. Quanto a nós, julgamos que não e julgamos que devemos festejar esta decisão da ANAC de travar, felizmente, o aeroporto do Montijo. Ainda sobre a questão da destruição de ecossistemas e da sua proteção, obviamente, nós consideramos e concordamos que as metas devem estar separadas. Deve haver uma meta para a redução das emissões, para obrigar a economia a mudar de vida, e deve existir uma meta diferente, separada, para o acréscimo de sumidor de carbono, da captura de carbono em ecossistemas naturais. E a este propósito, julgamos que há alguns projetos no país que têm como grande princípio a destruição de ecossistemas sem a avaliação do que isso representa na destruição da capacidade de captura de carbono. Desde logo, já aqui foi abordada a questão da mineração, mas também, já agora, a questão da agricultura e o impacto da agricultura nas áreas protegidas, também temos que mudar de vida aí, e também um novo impacto que tem sido mais visível nos últimos meses, que é a questão da destruição de área florestal para a implantação de centrais solares centralizadas. Nós consideramos, obviamente, e essa é uma questão que nós gostaríamos de fazer, se não é preferível, mais do que estar a apostar no solar centralizado, e nós estamos a favor do solar, obviamente, se não valeria a pena fazer uma aposta mais descentralizada, usando bairro a bairro as áreas urbanas para garantir bairros de emissões zero, e com essa medida responder a outra questão, outra das preocupações que aqui nos trouxeram, e bem, que é a questão da pobreza energética, porque nós temos 2 milhões de pessoas em Portugal que não conseguem aquecer as suas casas. E, para além disso, falta-nos a proteção das áreas protegidas com mais investimento público. Também gostaria que pudessem comentar aí, mas para terminar, celebrar novamente esta grande notícia, que é o aeroporto do Montijo ter embatido na ANAC, e no caso concreto, nos pareceres dos municípios. É algo que vai nos ajudar bastante, se assim se concretizar, vai nos ajudar bastante nas políticas climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, cumprimentar a CEPADA e a coligação C6, agradecer não só os contributos que aqui nos trouxeram, mas também o trabalho que desenvolvem. E eu começaria por enquadrar, como temos feito ao longo destas audições, o porquê da nossa lei não ser exclusivamente uma lei de bases do clima ou da ação climática, e nós termos optado por uma abordagem integrada. Porque, e ao longo destas audições, isto vai ficando mais ou menos, de forma mais ou menos explícita, confirmado, que é a ideia de que nós não podemos ter políticas orientadas essencialmente para a questão energética sem ter em conta outros vetores e, portanto, sempre que se toma uma decisão, ela terá impactos e é nesse sentido que achamos que uma lei do clima e uma lei do ambiente deve considerar os vetores todos, deve considerar uma linha de ação geral de orientação que o Governo deve seguir e que a ação legislativa também deve seguir, que não deve ser alterada constantemente. Isto também há aqui um elemento importante. Parece-nos que há matérias de questão tecnológica e questão de valores concretos, de metas a atingir, etc., que nos parecem que devem ficar de fora da lei de bases, precisamente por acharmos que a ambição deve ser um pouco superior a isso. E quando dizemos deve ser um guia, achamos que qualquer política ambiental e que queira ter um impacto climático tem que ter em conta a mobilidade, os modos de mobilidade. Nós sabemos que teve um impacto grande a introdução do passe intermodal, mas que ainda há um longo caminho a percorrer do paradigma da mobilidade. Deve ter em conta as práticas agrícolas, as práticas e as decisões ao nível da produção nacional, se é que ela
existe, da utilização do solo, da preservação dos ecossistemas. Nós achamos que tem que ficar explícito um princípio que é, antes de mais, também uma forma de ganhar a população para a preservação ambiental, que é a desoneração das camadas populares e daqueles que trabalham, produzem riqueza e que depois vêm através do consumo, mas através de outros mecanismos, quer dos impostos da TGR, etc., vêm sempre, apesar de não serem os principais produtores nem de poluição, nem, ao mesmo tempo serem obrigadas muitas vezes a aderir às normas ou aos padrões que o mercado estabelece no consumo, depois vêm pagar essas faturas, e por isso temos muitas dúvidas sobre algumas soluções que são aqui apontadas em alguns projetos de fiscalidade verde e mesmo na questão dos chamados subsídios da fiscalidade perversa, não é? Subsídios perversos, porque sabemos que, em última instância, havendo um total demissão do setor energético, do setor da mobilidade, portanto, esses setores não serem do Estado, isso acaba por, os valores vão sendo repercutidos ao longo da cadeia e, portanto, vão parar sempre aos mesmos. Depois, por outro lado, fazia agora um conjunto só mesmo de perguntas, mesmo muito concretas. Já tínhamos feito esta pergunta também à Zero, mas era que avaliação fazem dos instrumentos de mercado e dos mecanismos de compensação, avaliação relativamente aos tratados de comércio internacionais e as regras do mercado único, tendo em conta o que significam do ponto de vista das cadeias de distribuição, produção, distribuição, consumo e o que isso tem de desperdício energético, sobre o incumprimento da legislação ambiental, que é uma área que conhecem muito bem. Nós queríamos também poder perceber a que se deve esse incumprimento, como se deve corrigir, que investimentos é preciso fazer, porque seja aquilo que se aprovar, vai ter que ser cumprido e precisamos ter mecanismos para isso. Ao nível da participação da sociedade, além do tempo que já nos falaram, do tempo da participação pública, que também nos parece curto, como estimular concretamente a participação? As populações não sabem muitas vezes sequer que determinada matéria está em tratamento. E também ao nível da educação ambiental, como é que podemos ganhar, sobretudo as novas gerações, para alterações que precisamos urgentemente? Muito obrigado, Sr. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Sr. Deputado André Silva. Sr. Presidente, estão-me a ouvir? Sim, agora sim. Muito bem, eu não consigo ligar a câmara, não sei porquê, mas é mais importante ouvirem-me do que me verem. Cumprimento novamente, Sr. Coordenador, todos os presentes e os nossos ilustres convidados que vêm aqui dar os seus contributos, a sua análise às várias iniciativas, como são a CEPADA e a coligação C6. Dizer antes de mais, tenho duas questões para colocar, mas antes de mais assinalar aqui algumas convergências, nomeadamente com a CEPADA, dizer que o PAN é o único partido a defender uma visão integrada do sistema terrestre, com respeito pelos limites planetários, que no fundo definem o espaço operacional seguro para a humanidade, o que contempla, como a CEPADA diz, a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Dizer ainda também, reafirmar que nós prevemos metas para os sumidores. Dizer também que o projeto de lei do PAN é o único que apresenta metas quinquenais, consoante defendido pela WWF, e temos metas de redução na ordem dos 55% das emissões em 2030, consoante aquilo que defende o GEOTA. E eu gostava, antes de mais, sem mais demoras, colocar duas questões. A primeira questão tem que ver com os subsídios perversos, os benefícios fiscais aos produtos petrolíferos que nós temos na nossa iniciativa legislativa, como meta o seu fim, a sua eliminação total, desde logo, e portanto após aprovação, e portanto para este ano ou para o ano seguinte. E portanto, o que é que os senhores consideram desta medida, desta proposta, se devemos ou não devemos, enquanto país, enquanto Estado, eliminar todos os apoios, todos os benefícios
aos combustíveis fósseis, independentemente do seu fim. A segunda questão tem que ver com aquilo que nós prevemos, que para nós é fundamental, que é a elaboração de um atlas de risco das alterações climáticas, que depois é integrado posteriormente nos planos de ordenamento do território, tendo em conta que, do nosso ponto de vista, para planear o futuro, entenda-se investir, temos que conhecer os efeitos das alterações climáticas. Aqui falamos de investimento público, nomeadamente naquilo que serão as ações de adaptação às alterações climáticas, mas faremos também de investimento privado, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, à produção de alimentos. Ficamos a saber muito claramente qual é a disponibilidade ou a escassez hídrica de norte a sul do país e, com isto, prevermos aqueles que devem ser os investimentos ao nível da produção alimentar e que isto deverá, inclusivamente, mexer com seguros, empréstimos bancários, etc., etc., porque não nos faz sentido, por exemplo, que, sabendo nós da severidade de escassez hídrica que vamos ter no sul do território, que continuemos a alimentar esta loucura, esta impossibilidade física de PS e de PSD de continuarem a investir numa agricultura intensiva e superintensiva que é absolutamente sorvedora de água. Este é um exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, ao nível da orla costeira e daquilo que são os efeitos, os impactos mais que prováveis, baseados na ciência, dentro de uma década, 2 décadas, 3 décadas, da subida do nível médio das águas do mar. Por exemplo, vou-vos dar um mero exemplo. Imaginem que um determinado governo do Partido Socialista, apoiado pelo PSD, quer construir um aeroporto num local onde sabemos que há uma probabilidade enorme de haver uma inundação. E esse aeroporto deve ser construído ou não deve ser construído com base na ciência e com base naquilo que é este critério da subida média das águas do mar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer a presença e os contributos da CEPADA e da coligação C6. Os Verdes acompanham o que já foi dito hoje, que uma lei desta natureza deve gerar um processo amplo de debate e consulta pública, onde a sociedade seja envolvida na sua reflexão e realização, facto que, tendo em conta a importância de divulgar a informação e articular interesses e objetivos, assume uma grande relevância. Apresentamos um projeto de lei que não esquece que já existem um conjunto de instrumentos legais e de planeamento sobre as questões climáticas e que procura enquadrar as bases políticas climáticas, melhorando alguns aspectos essenciais da aplicação de outros instrumentos. Para nós, a questão central é o caminho, e também já foi dito hoje pelos nossos convidados, que se pretende fazer para se construir um futuro que pode e deve ser alterado depois da pandemia que vivemos, um futuro mais resiliente, sustentável e com uma sociedade mais justa. E para isso é necessário acelerar a transição definitiva para um mundo socialmente mais justo, neutro em carbono, que garanta a preservação de ecossistemas e de equilíbrios da biosfera. Se, por um lado, a ciência nos ajudou a conhecer e a reconhecer os problemas, também nos deu e dá o conhecimento para encontrar as soluções. E muitas destas soluções já debatidas exaustivamente. É certo que todas as atividades humanas dependem das funções de ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões do clima. Nesse sentido, é urgente repensar as opções que se fazem e alterando os sistemas económicos, sociais e políticos. Gostaria de questionar novamente para perceber até que ponto é que é importante também para os nossos convidados definir esta definição de metas passasse a ser também anual ou um pouco mais trabalhada a partir da realidade concreta do país, porque não existe só o Norte e o Sul, há realidades muito diversas a necessitar de opções e planeamentos diferenciados. O que pensam sobre isto? E outra questão tem a ver com a confusão logística existente, a diversidade de leis, decreto-leis, portarias e despachos, que é de tal modo densa que a possibilidade de escapar neste labirinto e conseguir
conseguir fugir às responsabilidades da proteção do ambiente e do clima é, como sabemos, uma questão também central e muitas vezes utilizada. E se não consideram que uma lei do clima que vá para lá do enquadramento orientador não será mais um elemento que abra novas possibilidades de confusão e de fuga. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar todos e todas as convidadas e especialmente mais uma vez agradecer os valiosos tributos a isto porque na minha ótica era absolutamente inviável nós elaborarmos, digamos assim, uma legislação nomeadamente uma lei de rasos sem ouvirmos e integrarmos, digamos assim, a ótica das ONGs, das associações e por ali fora, que efetivamente são as entidades que cotidianamente, digamos assim, se debruçam sobre esta área. Na minha iniciativa, eu dou uma ênfase à necessidade de se elaborar políticas de reparação. Isto porque considero insuficiente, digamos assim, as ideias e os esforços de mitigar, de adaptar. É necessário reparar os ecossistemas, reparar os habitats naturais, mas é igualmente necessário políticas de reparação relativamente às comunidades mais afetadas pelos riscos ambientais. E perguntava-vos exatamente isso, não é se também consideram isto a uma área, digamos assim, em que esta lei
tenha de se e é isto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos já à última ronda, a ronda de respostas por parte dos nossos convidados. Passo a palavra ao Dr. João Branco, da CEPADA. Tem 10 minutos no máximo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, Srs. Deputados. Eu vou tentar responder de um modo geral a todos e fazer aqui 2 ou 3 considerações sobre as questões, sobre os comentários feitos pelos Srs. Deputados. Ora bem, uma das perguntas do Sr. Deputado do PST, salvo erro, Carvalho, que faz uma pergunta geral do que deve estar numa lei de base de clima. Ora bem, uma lei de base, eu não sou jurista, estou longe de ser jurista, mas compreendo que uma lei de base, em princípio, tem que ser uma lei geral, porque é uma lei chapéu. No entanto, também se a lei for demasiado geral, corre o risco de se tornar inconsequente ou mesmo inútil, porque, sendo demasiado geral, dá para tudo e mais alguma coisa e para o seu contrário. E por isso acho muito bem que haja as metas que já estão definidas em várias propostas. Como eu disse há bocado, o Sr. Deputado do PAN esclareceu que tem metas para os consumidores de carbono, e isso é fundamental, tal como há as metas para as reduções de emissões, mas também, tal como tem metas para isso, pode ter metas para outras coisas e convém que isso esteja citado na lei de bases. Falamos aqui, várias pessoas falaram na questão da microgeração energética e fazer bairro a bairro. Se isso estiver na lei de base, referido nesta lei de base, com certeza que no futuro vai ter um peso muito diferente do que se não tiver referido. Assim como, por exemplo, a proteção dos carvalhais, por exemplo. Hoje em dia continuam-se a cortar carvalhais para lenha, e qualquer pessoa, eu se tiver carvalhos com 300 anos, eu pura e simplesmente posso ir lá e cortá-los e não há nenhuma lei que me impeça de fazer isso. E, portanto, estas orientações, embora realmente sejam pormenores, dão sinais importantes naquilo que é preciso dar sinais importantes. A questão da alteração do uso do solo foi aqui referida por um senhor deputado que eu, desculpem não saber o nome porque não estava no ecrã e eu depois não consegui apanhar o nome. Referiu-se ao uso do solo e muito bem. Mas quando há alterações do uso do solo, isso conta como emissões. Portanto, quando são deitadas abaixo as florestas para fazer outras coisas, quando solo natural é transformado em solo de agricultura intensiva, por exemplo, isso são emissões, não é, de dióxido de carbono. Está metido nas emissões e não está metido no sequestro. E também convém esclarecer bem que uma coisa são os ecossistemas naturais que já existem, não é? E, portanto, já têm lá o carbono sequestrado. Outra coisa é recuperação e reconstrução de novos ecossistemas naturais, nomeadamente florestas, porque esses é que vão retirar o dióxido de carbono da atmosfera. Também deixo aqui uma palavrinha, até porque tem a ver com o uso do solo, e eu há bocado esqueci-me de falar nisso, que tem a ver com a questão dos biocombustíveis. A questão dos biocombustíveis não é uma questão pacífica,
e há várias entidades que consideram mesmo que a utilização de biocombustíveis é ineficiente do ponto de vista energético, acabando por provocar mais libertação de gases de efeito de estufa do que se não utilizássemos os biocombustíveis. Eu estou a falar particularmente, por exemplo, de oleaginosas que são cultivadas de modo intensivo, por exemplo, na Roménia, para fornecer à indústria portuguesa de biodiesel. Estou a falar, por exemplo, das centrais de biomassa, que em todo o mundo tem-se revelado que depois, passado alguns anos, o que elas passam a fazer é passam a queimar madeira e a contribuir para a desflorestação. Portanto, é preciso ter muito cuidado com estas coisas. Aqui, assim, de passar, falta bem na política internacional que esta questão do compromisso climático deve-se ter em conta nas relações internacionais. Eu lembro-me quando veio cá o presidente da Venezuela, aqui há 2 ou 3 anos, que eu não tenho nada contra o senhor, nem percebo nada de política, da Colômbia, desculpem. Foi cá o presidente da Colômbia. E eu não tenho conhecimentos de política colombiana para ter uma opinião sobre o senhor, portanto não está aqui em causa a pessoa, mas a Colômbia é um país que praticamente já desflorestou metade da sua floresta nativa para plantar óleo de palma e, no entanto, foi recebido em Portugal como um herói e fez tábua rasa, quer dizer, ninguém quis saber da destruição da floresta e da plantação de óleo de palma. Portanto, chamo aqui a atenção para esta questão dos biocombustíveis. Acho que realmente tem que haver metas, já disse, para os consumidores, estou-me a repetir. É fundamental reduzir os subsídios para as energias fósseis, como é evidente, e porque tudo isto, o principal problema é a queima dos combustíveis fósseis. Portanto, tudo o que seja feito para diminuir a queima dos combustíveis fósseis é uma coisa que é feita no caminho certo. Em relação às metas, se são de 5 em 5 anos, são anuais, se acaba em 2050, se acaba em 2040, a minha experiência diz-me que normalmente as metas não são cumpridas, infelizmente, porque já houve muitos exemplos no passado, como por exemplo como o Countdown de 2010, que era para reduzir a biodiversidade, quer dizer, chegou-se a 2010, não se reduziu a biodiversidade, ninguém falou mais disso e continuou a haver perda de biodiversidade. Havia o objetivo dos 350 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, agora já vamos em 400, já toda a gente esqueceu o objetivo dos 350. O próprio Acordo de Paris, quer dizer, também, no fundo, já foi ultrapassado. Portanto, o que interessa mesmo, independentemente da periodicidade dos objetivos, é que seja feita uma avaliação anual, de preferência, não é? Para ver se realmente se está a ir no caminho dos objetivos que são definidos. E pronto, é isto que me apraz dizer sobre este assunto. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu passava a palavra para uma intervenção final de 5 minutos à doutora Catarina Grilo. Muito obrigada pela palavra. Vou só aproveitar, faço a informação de que estas propostas legislativas estão em consulta pública até 26 de março. Primeiro, dar os parabéns por isso, mas fazer uma forte recomendação de que isso seja divulgado amplamente, porque não está a chegar a mensagem. Nós vamos divulgar pelos nossos meios, mas acho que seria da maior utilidade que houvesse uma divulgação mais ampla por parte da Assembleia da República sobre isso. Respondendo então muito rapidamente às perguntas dos senhores deputados e pegando logo na primeira pergunta do senhor deputado Carvalho sobre as ferramentas que devem estar na lei de forma para poderem ter impacto.
É claro que há ferramentas que, a nosso ver, devem estar depois na concretização e nos diplomas legais que depois emanem da lei de bases, mas há linhas vermelhas que são fundamentais para nós. Primeiro, não ao nuclear como uma ferramenta para redução de emissões, devido aos seus passivos ambientais brutais e pelo facto de não ser renovável. Não à extração de combustíveis fósseis, nem ao renovar e, consequentemente, perpetuar da infraestrutura que serve os combustíveis fósseis. E estou a falar aqui no caso particular do gás natural, que está a ser encarado como um combustível de transição e que, infelizmente, poderá vir a ser perpetuado com a aposta no hidrogênio. O fim aos subsídios aos combustíveis fósseis e, respondendo à pergunta do Sr. Deputado André Silva, deveria ser, assim que entre em vigor, ou dentro, num prazo de um ano, acho que é razoável também para preparar a sociedade para isso, e os agentes económicos, ao fim de um ano de entrada em vigor da Lei de Bases do Clima, que se efetive então o fim absoluto dos subsídios aos combustíveis fósseis. Ainda a aposta nas soluções baseadas na natureza para as alterações climáticas, acho que esta é uma linha fundamental. E, finalmente, eu acho que é importante que a Lei de Bases do Clima contemple como ferramenta, e é algo que vamos ter que discutir enquanto sociedade, que é a relocalização de populações que enfrentam riscos muito, muito elevados. E estou a falar em particular, por exemplo, de os riscos de recuo da linha de costa, face, por um lado, à erosão, mas também face ao aumento previsível do nível do mar, em que deveríamos começar a pensar nestas zonas de maior risco, em parar com investimentos em infraestrutura, apostar em soluções soluções baseadas na natureza e pensar na relocalização das populações que aí vivem. Sobre as demais perguntas, relativo ao solar descentralizado, sim, é uma aposta, não invalida que haja grandes centrais fotovoltaicas, mas estamos a assistir, infelizmente, neste momento, a uma proliferação de grandes centrais fotovoltaicas em zonas com a Rede Natura 2000, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, sem qualquer avaliação ambiental estratégica, sem sequer se ponderar como é que se vai apostar no descentralizado, que é onde também temos mais espaço livre, que é no topo dos edifícios. Finalmente, relativamente ao atlas de risco das alterações climáticas, seja pela escassez hídrica ou subida do nível médio do mar, sim, isso não creio que seja por falta de informação que se possa fazer um atlas dessa natureza que permitiria informar as intervenções no curto e médio prazo. Relativamente à subida do nível médio do mar do aeroporto, só tenho a congratular-me pela notícia que o Sr. Deputado Nelson Peralta referiu há pouco e que também já tive conhecimento, de que a ANAC decidiu não dar seguimento à apreciação do processo para o aeroporto do Montijo, porque, de facto, entre risco da operação aeroportuária, risco de subida do nível médio do mar, localização em área protegida e Rede Natura 2000, em zonas de solos sedimentares, não fazia qualquer sentido outra solução. Finalmente, e para não me alongar mais, para dar oportunidade aos meus colegas, sobre a questão das comunidades mais afetadas pelos riscos ambientais, é algo que deverá ser contemplado. Eu acho que deverá ser um princípio a incluir na Lei de Bases do Clima, mas depois a sua operacionalização deverá decorrer da legislação que lhe suceda. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Passo a palavra, então, aos representantes do GEOTA para uma intervenção final de 5 minutos, Dr. João Dias Coelho e Professor Joanás de Melo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, há 3 ou 4 ideias. Eu não sei se estou a ser ouvido. Perfeitamente. Pronto, é que fiquei sem imagem. E, portanto, há duas, como eu referi, a Lei Quadro da Ação Climática, chamemos assim, será, obviamente, uma lei enquadradora e que tem que ter, necessariamente, uma articulação direta com aspectos fundamentais que já existem e que foram aqui já referidos até pela Catarina. Existe uma REN, existe uma Lei de Bases do Ambiente, existe uma Lei Quadro da Água. Isto não existe desde ontem, nem desde o ano passado, nem desde há 10 anos, nem desde há 20 anos. Existe desde o arquiteto Ribeiro Teles, existe desde o engenheiro Carlos Pimenta, existe há muitos anos.
essas matérias que foram evoluindo e que foram traduzidas nos PDMs e nos planos de ordenamento de território, e eu quero dizer que subscrevo integralmente quase tudo, mesmo que o deputado André Silva, que é para começar já a dar respostas, aqui referenciou, é evidente que é importantíssimo que haja uma carta de risco climático, obviamente, assente nos planos de ordenamento de território. Como deve haver uma reapreciação do modelo de ordenamento do território. Porque isto é básico. É básico. Isto tem que estar interligado com dois instrumentos fundamentais. Um é os estudos de impacto ambiental e outros que são a avaliação ambiental estratégica. E, meus senhores, das duas uma, ou estes instrumentos e ferramentas são legalmente cumpridos ou não servem para nada. E, portanto, não vale a pena ter lei sobre isto. Portanto, ou são eficazes e, de facto, são científico e tecnicamente apreciáveis, ou então a gente escolhe o sítio que quer e depois adapta os estudos de impacto ambiental ao local. E não pode ser. Um exemplo também ligado agora já ao fotovoltaico. Por exemplo, nós sabemos perfeitamente que houve aí um caso dramático de um crime entre compas ambiental, porque tratava-se de um coto de caça licenciado pelo CNF, e o que está por trás disso não é só a morte de 500 animais. É que os animais tinham que sair de lá. E porquê? Porque, obviamente, tinha que se lá pôr o fotovoltaico e estamos a falar de 7 mil hectares, 700 mil hectares. Portanto, não estamos a falar de uma área qualquer, estamos a falar de terrenos férteis, de terrenos aráveis, de rano, sobreiros, de pinheiros, e, portanto, não faz qualquer sentido a ausência de planeamento, e nós somos favoráveis, obviamente, aos renováveis, neste sentido. Portanto, defendemos, obviamente, o descentralizado e o fotovoltaico descentralizado, que é aquilo que mais vai comportar, inclusivamente, a utilização das habitações, dos telhados das casas, obviamente vulgarmente ditos, porque não? E, portanto, há que fazer cada vez mais uma política completamente diferente, que não é super projetos que resolvem a sustentabilidade na sociedade. E, muito rapidamente também, para dizer, o deputado Hugo Carvalho tinha referenciado quase as ferramentas. Bom, as ferramentas têm que ser, de facto, enquadradas, portanto, tem que haver metas e tem que haver ferramentas que assentam essencialmente na fiscalidade verde. Eu espero depois que o meu colega, ou hoje, ou quando cá vier, que é o professor João Nás de Melo, possa especificar isso com mais detalhe. Porque há, de facto, e é nas ferramentas que nós temos que ir. Os combustíveis fósseis não podem ser subsidiados. Mais, eles partem de dois tipos de subsídios. São subsídios, às vezes, à atividade económica e são subsídios à instalação, porque, vamos ver o seguinte, muitas refinarias já estavam e já existiam e foram pagos com dinheiro do Estado, quando muitos dos investimentos em renováveis, como nós sabemos, são feitos por investimentos privados. O que quer dizer que há que analisar o custo de energia com base nessas realidades. E vão ao relatório do FMI de janeiro de 2021 e verifiquem o investimento que está feito nesta matéria, ou a leitura que é feita sobre esta matéria. E vou concluir, dizendo que é muito importante que haja incentivos à pobreza, a evitar e combater a pobreza energética passa necessariamente por mexer no IRS, a renovação da tecnologia para a transição que se pretende tem que passar também por uma revisão dos incentivos no RC, na redução dos impostos. Não é, portanto, nós apostamos na neutralidade fiscal, isto é, não vamos aumentar impostos, vamos reduzir impostos, incentivar ao mérito e aos investimentos que sejam em prol da defesa ambiental e da sustentabilidade. É aí que está o segredo. E as ferramentas têm que assentar e têm que ser mensuráveis por uma entidade independente mesmo, e que não seja depois retirada a poderes, como foi recentemente a AERSAR. Não é? Que depois deixa de poder atuar. As entidades independentes têm que ter não só a capacidade de intervir na apreciação daquilo que são as políticas públicas, mas também de se pronunciarem técnica e cientificamente. E muito obrigado. Vamos ouvir. Peço desculpa. Muito obrigado. Passo a palavra então ao professor João Joanás de Melo. Muito obrigado. Eu vou-me centrar nas questões concretas dos senhores deputados, porque, enfim, terei a oportunidade de, depois, se quiserem, detalhar algumas das coisas, uma vez que fizeram o favor de me convidar para vir cá para a semana. Primeira questão, metas. Metas vinculativas à escala da década, inquestionavelmente.
aliás, em linha com aquilo que acontece na Europa. Metas intermédias, elas devem existir, mas não têm que estar na lei de bases, podem estar nos orçamentos de carbono. Portanto, é uma questão, enfim, à escala anual de uma lei de bases não faz sentido nenhum. Dizer que haverá metas de 5 em 5 anos, eventualmente sim, mas será mais apropriado a ferramenta do orçamento de carbono. Certamente, o conjunto dos gases de efeito de estufa, previstos na Convenção do Clima e no Acordo de Paris, não só o CO2. Separar metas para emissões e para consumidores é absolutamente necessário que isso se faça, é uma questão de transparência e porque tem que ser tratado de forma diferente. Já metas setoriais, o Jota não defende por uma razão muito simples, é que se atualizam muito depressa com a evolução tecnológica e acabam por criar distorções indesejáveis. Não se deve prescrever que é a tecnologia A em detrimento da B, porque isso de facto cria distorções. Uma única exceção a esta regra, que é a questão da exploração de hidrocarbonetos, que vários dos senhores deputados falaram. O Jota claramente é a favor da proibição da exploração de hidrocarbonetos em Portugal. Por razões, aliás, que já foram aqui referidas e que, enfim, em linha com outras organizações, não há nenhuma boa razão para fazer isso e, portanto, isso pode ser proibido. Mas, ao nível, digamos, da tecnologia, não defendemos que haja prescrições específicas. Falou-se na questão do comércio internacional e das instituições criadas pelo comércio internacional. Isso é uma questão importantíssima, mas isso tem que ser, obviamente, à escala europeia. Portanto, neste momento está em discussão na Europa chamado Carbon Border Tax, exatamente para enfrentar situações de dumping ambiental, portanto, de emissões fora dos acordos internacionais. Isso deve ser levado a sério, mas tem que ser uma decisão à escala europeia. Não é algo que caiba estritamente. Quer dizer, esse princípio pode estar na lei de bases, mas só será eficaz se for tratada à escala europeia. No entanto, uma lei de base deve ter orientações muito claras em relação a algumas coisas, que aqui, aliás, já foram várias delas referidas. Claramente privilegiar a eficiência energética, em detrimento da mera substituição de fontes. Claramente privilegiar a geração descentralizada, porque ela, de facto, tem bastante menos impactos. Já foram aqui citados alguns exemplos. Já foi citada a questão dos biocombustíveis, que devem ser privilegiados quando eles são combustíveis derivados de resíduos, mas devem ser encarados com algum cuidado, ou com muito cuidado, se for chamadas culturas energéticas feitas de raiz, que têm uma série de problemas. Um caso que todos conhecem, de conflito evidente entre as políticas ditas energéticas e a conservação da natureza e dos custos, que foi o famigerado Programa Nacional de Barragens, que foi um desastre ecológico e um desastre económico, como se comprova pelo facto da maior parte das barragens agora estarem a ser vendidas. E, portanto, este tipo de coisas tem que ser evitado a todo custo. Não é admissível que se privilegiem projetos megalómanos, porque sim, porque se acha que alguém acha que aquilo é bom, contra toda a orientação ou todas as regras. Aliás, o aeroporto do Montijo cai na mesma categoria. Felizmente, parece que o bom senso, neste caso, ganhou e isso vai ser evitado. E, portanto, tem que haver orientações específicas muito claras a favor da geração descentralizada, porque ela é mais cara e, portanto, tem que ser apoiada. Uma central solar centralizada deve ser tratada como outro projeto industrial qualquer. Nós, obviamente, somos a favor da energia solar nas suas várias formas, desde que ela não tenha, obviamente, em casos concretos, impactos excessivos. E, portanto, deve ser tratada como qualquer outro processo de avaliação de impacto ambiental, nada mais, nada menos. O sequestro de carbono deve claramente privilegiar os habitats, já vários colegas falaram nisso, isso é importante. O serviço público de transportes tem que ser entendido como um serviço público essencial, isto é muito importante. Isto é muito mais importante que estarmos a discutir a tecnologia do veículo ou o combustível. É absolutamente essencial que haja um sistema público de transporte que seja entendido como um serviço público essencial, como é o fornecimento de água aos cidadãos. É esse nível que a coisa deve ser pensada. Isto não tem nada a ver com depois os detalhes da operação. É este princípio que tem que haver uma oferta pública, depois pode ser gerida por privados ou não, isso é verdadeiramente um detalhe, mas tem que haver um serviço público de transportes que sirva o conjunto dos cidadãos e que retire das nossas ruas o excesso de tráfego automóvel, que é a principal causa, neste momento, das emissões de carbono em Portugal. Tem que se apostar a sério na economia circular, isso significa atuar não só sobre o ciclo dos resíduos e da reciclagem, mas também sobre o próprio consumo. Nós consumimos demais.
desperdiçamos demais. E isso tem que ser diretamente atacado. É um assunto quase tabu, porque vai contra, digamos, o senso comum dominante de que para ser felizes temos de comprar coisas, mas isso precisa de ser combatido. Portanto, tem que haver... o Estado, mais dia menos dia, vai ter que assumir que isto é um problema. Ao nível das ferramentas, não vou falar sobre aquelas que são mais ou menos consensuais, o orçamento de carbono, o acompanhamento independente, enfim, são coisas que, enfim, mais pormenor, menos pormenor, penso que estamos todos de acordo, mas ia falar de uma ferramenta muito específica e muito importante, que é a reforma fiscal verde. Alguns dos meus colegas já falaram nisso. Isto é absolutamente essencial, em 3 dimensões. Acabar com os subsídios perversos, que ainda existem. Eu coordenei um estudo que os senhores deputados penso que já receberam, não sei se já o leram, em que analisa esta matéria. Nós temos em Portugal, neste momento, 4 mil milhões de euros por ano de distorções do mercado da energia. Dos quais, para a metade, são aquilo que nós podemos designar como subsídios perversos. São coisas que garantidamente não deviam existir. E outras 1000 são discutíveis. Portanto, tem que se acabar com isso. Tem que se penalizar a poluição, portanto tem que se aplicar a sério o chamado princípio do poluidor-pagador, e as receitas fiscais daí decorrentes têm que ser, o que nós chamamos em termos económicos, recicladas, beneficiando os agentes que pagaram o imposto, incluindo as famílias, as empresas, as instituições, de modo a melhorar o seu comportamento. Através de várias ferramentas. É preciso, não cabe numa lei de base dizer ao detalhe como é que cada um desses alvos deve ser, digamos, apoiado, mas cabe numa lei de bases dizer claramente que esta ferramenta tem que existir e tem que ter estas 3 dimensões de penalizar os poluidores, de acabar com os subsídios perversos e de reciclar as receitas, de forma a haver a tal neutralidade fiscal, beneficiando todos os setores que precisam desse apoio. E aqui o critério é precisar do apoio, porque há atividades, como por exemplo o solar centralizado, que não precisam de apoio porque são rentáveis por si só. Mas a geração de energia descentralizada precisa de apoio, as famílias de baixos rendimentos precisam de apoio, as famílias de classe média precisam de apoio para renovar as suas casas, embora possam... aqui há uma corresponsabilização, deve haver uma corresponsabilização no apoio do Estado, mas também de investimento das famílias. A mesma coisa em relação às pequenas e médias empresas, precisam de apoio para se tornarem mais eficientes energeticamente. E uma dimensão que é absolutamente fundamental, que é a questão, olhar de facto para o ordenamento do território na perspectiva da remuneração de serviços dos ecossistemas. Que é uma ferramenta importantíssima e que vai ter que ter vários mecanismos de financiamento. Não vai poder ser apenas através da fiscalidade, vai ter que ter outros mecanismos de financiamento, mas que é absolutamente fundamental esta perspectiva. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Aproveito, obviamente, para agradecer a todos os nossos convidados desta sessão de audições a sua presença e os seus contributos, que são muito importantes para o trabalho deste grupo, que pretende até ao final da sessão legislativa terminar o processo legislativo da constituição de uma lei do clima. Dar nota apenas a uma preocupação que aqui mencionaram. De facto, quanto ao período de consulta pública, nós temos um conjunto de iniciativas de divulgação que estão pensadas, mas que vamos reforçar. Portanto, há já um cartaz para divulgação nas redes sociais e na internet. Está no site, na página da Comissão, mas nós vamos pedir ao par a possibilidade de poder estar mesmo na página do central ou inicial da Assembleia da República e também o uso da RTV. E eu vou pedir aos serviços que divulguem esse cartaz de divulgação da consulta pública por todas as associações, por forma a que elas possam também, e aí pedi a vossa colaboração, fazer essa divulgação junto da população para podermos ter realmente uma consulta pública o mais eficiente possível. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Lembro apenas aos senhores deputados que então os nossos trabalhos continuarão às 14h30 com as audições a um conjunto de outras associações. Muito obrigado.